Pronto, tá todo mundo aqui, né? Estamos prontos. Prontos e prontas. Então, peraí. Ok. Então, nós estamos já abrindo a live de hoje, né? Primeiro, agradecendo a nossa coordenadora, Kim Bins, que é coordenadora da Regional do Rio de Janeiro, que aceitou fazer essa lunação, né? Esse evento, falando da lunação no signo de Leão, e os seus convidados, Guilherme Saviano, Maria Eunice Souza e José Maria Gomes Neto. Vou deixar a palavra para ela, que vai apresentar os convidados, e vou ficar aqui ouvindo todo mundo com muito prazer, tá? Muito obrigada para todos. Sucesso aí. Obrigada, Grazi. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa live da CNA. Para quem ainda não conhece a CNA, é a Central Nacional de Astrologia, uma entidade sem fins lucrativos que tem a intenção de unir os astrólogos, as astrólogas, os estudantes de astrologia e os apaixonados por esse saber milenar, na intenção de promover essa troca de conhecimento, de pesquisas, né, com esse lema de unindo céus e terras, né, e compartilhando saberes. Então, estou feliz de estar aqui hoje, como a Grazi falou, sou coordenadora regional aqui do Rio, e queria agradecer a essa gestão, o presidente Alexandre Schutt, a nossa vice, a Grazi, que está aqui com a gente hoje, Graziela Marrachini, por estarem promovendo esses eventos. E agradecer aos meus convidados que toparam estar aqui com a gente. Então, como a Grazi já apresentou eles rapidamente, e agora, então, eu vou apresentar eles devidamente, né? Então, primeiro, José Maria Gomes Neto, que estuda astrologia desde 79, é consultor, escritor, conferencista, tendo participado de diversos congressos nacionais e internacionais de astrologia, participou do TED Rio com o tema Sincronicidades, coordena a oficina de astrocoaching com cursos, encontros de leituras, palestras e workshops em diversas cidades do país e do exterior. Tem a formação em coaching no INAP, no Instituto Internacional de Coaching, no Meta Coaching e no International Society Neurosemantics. Tem também um bacharelado em filosofia e é ex-diretor do SINARGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Zé Maria. Você tá mudo, se quiser dar um oizinho aí. Pronto, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Participo do CNA desde a sua criação. Acho que isso é super especial, esse movimento de motivação, de divulgação e de incentivo assim, ao estudo da astrologia, né? Obrigado pelo convite. Eu não sei se é para a gente já começar a falar sobre o tema. Não, ainda não. Estou só apresentando vocês. Então, e prazer estar com o Guilherme, com Maria Eunice e você aqui. Ai, que bom. Seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Então, apresentar para vocês a Maria Eunice Souza, formada no Centro de Astrologia Psicológica de Londres, especializada em astrocartografia, espaço local, astrologia empresarial e análise de eclipses e ciclos solares, certificada em astrocartografia pela Continuum Jean Lewis Sladen Foundation, radicada na região Centro-Oeste, Cuiabá, Mato Grosso. Bem-vinda, Maria Eunice. Muito obrigada, Kim. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, colegas. Boa tarde, você que está em casa. E eu é que agradeço, quero agradecer também o presidente Alexandre Schutt, a Graziela, e a você, especialmente, que me fizeram esse convite, que com certeza me honrou muito, tanto pela CNA, quanto por vocês e por esses colegas ilustres com quem eu estou dividindo aqui a fala. Então, muito obrigada, é um prazer e uma honra estar aqui. Seja muito bem-vinda. E Guilherme Salviano, astrólogo atuante desde 93, formado pela Escola GEA, Grupo de Estudos de Astrologia de São Paulo, tem certificação em Ética e em Técnicas de Atendimento pelo ISAR, criador do blog Astrólogo de Plantão,
fez parte da Astro Brasil e colaborou com a CNA no Comitê para Jovens Astrólogos. Professor na Escola Régulus e também com supervisões particulares. Bem-vindo, Gui. Isso, obrigado, Kim, obrigado pelo convite em participar desse papo especialíssimo aí, nobre, né? Lunação leonina é sempre um papo nobre, né? Agradecer também a coordenação, o presidente Alexandre, a Grazi, a todos que estão aí nessa toada da CNA, eu que fiz parte aí uns tempos atrás da diretoria, sei como é esse fronte em pró da comunidade astrológica, e vocês são guerreiros, meu apoio desde sempre, e um abraço também ao Zé, amigão, e a Marionice, que bom revê-la, mesmo que à distância. Estamos aí a postos para astrologar. Ah, maravilhoso. Bem-vindo, Gui. Obrigado. E bem-vindos todos vocês que estão aqui nos assistindo ao vivo ou depois da gravação. E o tema da live de hoje, né? A gente vai falar então sobre a lunação leonina, esse ciclo lunar, tanto na astrologia individual quanto na astrologia coletiva. Então, o ciclo de lunação é esse encontro, né, entre Sol e Lua, essa dança que acontece no céu, que começa quando eles se juntam em um signo, e a gente vai fazer esse estudo, esse olhar, esse astrologar, com a próxima lunação, que começa agora no dia 28 de julho, a lunação em Leão. E a astrologia começa, né, quando o ser humano decide olhar para o céu e fazer essa relação entre o que acontece lá em cima e o que acontece aqui embaixo. E o primeiro ciclo que foi descoberto pelo ser humano é o ciclo de Sol e Lua. E todos os outros ciclos vieram desse. Então, é uma técnica muito antiga, muito importante, tanto na astrologia individual quanto na astrologia coletiva. E eu estou muito feliz de estar nessa mesa hoje, podendo trazer esses dois lados, né, dessa técnica para a gente pensar, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida que está, tudo que a gente está vivendo, né, o que está acontecendo ao nosso redor. Então, como que vai funcionar a nossa mesa? Vamos ter dois blocos. Um primeiro bloco, em que eu vou abrir com uma pergunta e cada astrólogo vai ter um tempo para fazer as suas considerações. Depois a gente vai ter um espaço para perguntas e um bate-papo. Então, se você está assistindo aí, já pode ir botando, enquanto está ouvindo aqui os astrólogos, vai colocando as suas perguntas no chat, que a gente vai ter um tempinho para olhar para isso. O primeiro bloco vai ser sobre astrologia individual, e depois a gente vai repetir esse processo no segundo bloco, com cada astrólogo e astróloga tendo esse espaço para fazer suas considerações sobre astrologia coletiva e um fechamento com as perguntas e o desapego, né, desse encontro gostoso aqui. Então, vou abrir aqui a nossa mesa com a pergunta, né, que é, começando então agora com o José Maria, né, quais são os pontos que vocês consideram mais importantes nessa lunação leonina em relação às questões individuais? Vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão do que é a lua nova em Câncer, né? Ou seja, na sequência das lunações, a lua nova ela sai do signo de Câncer, que era domicílio da lua, e entra no reino do Sol, que é do Leão. Então, o que representa isso? Representa uma passagem das motivações inconscientes da Lua para uma tomada assim, de consciência acerca de si mesmo. Esse é o Sol. A fagulha divina, essa coisa do... né, eu sei que eu sou, né, alguma coisa, essa identidade que vem com o Sol. Eu sou de Gêmeos. Então, algo acontece como saída de um sono para uma necessidade de um despertamento. Então, essa lua nova, o Sol, e toda lua nova, o Sol está iluminando aquele lado escuro da lua, né? Que eu chamo de jardim de sementeira. É ali onde se plantam as sementes das emoções, né? Que a gente escolhe fazer crescer, cultivar, trazer para a própria vida.
Então, esse encontro, né, do Sol e da Lua, que acontece quando a Lua está entre a Terra e o Sol, é como se fosse essa semeadura. E é muito importante porque a força da Lua Nova é essa, dela acompanhar o Sol ao longo de toda a trajetória do dia, pelos 4 pontos. E isso potencializa esses lugares, né, na nossa vida, vamos dizer assim. Então, ela nasce junto com o Sol, culmina, se põe, e o simbolismo maior disso é justamente a yoga, a união, Ra, Sol, Tá, Lua, né, das polaridades masculina e feminina. Então, o momento da lunação é a comunhão, e aí no caso específico do leão, da energia essencial, ou seja, da essência da energia espiritual do fogo, Yang, leão, com a essência espiritual da água, em Câncer. E isso dá origem a uma terceira coisa que a gente chama as formas de vida. Portanto, assim, a lua nova de Leão é a lua da criação, né? Então, eu reservei aqui um exercício para fazer com vocês, para trazer essa reflexão, né, do que aos poucos a gente vai despertando desse sono profundo para um poder de decisão, o exercício da sua vontade de escolha, que é isso que está em destaque dentro dessa alunação. A gente está saindo daquele sono profundo para começar a ter um pouco mais de responsabilidade pelas coisas que a gente acontece. Esse exercício é muito simples. É assim, para a gente relaxar um pouco e dar espaço para os amigos falarem mais especificamente sobre a Lua. Cada um de vocês, eu vou passar um vídeo em homenagem ao Leão, claro, né? A abertura do Rei Leão, uma surpresa, né, que muitos não esperavam, mas cada um vou pedir que escolha, e se você estiver aí no YouTube, pode escrever na tela, os valores que você vê presente nesse nascimento do Sol, nesse despertamento da consciência. Veja esses valores. Então, esse vídeo demora uns 3 a 4 minutos, e aí você vai elencar todos esses valores que você vê, colocar isso tudo dentro da tua caixinha de joias, sabe? Aquele porta-joias, né? Que são os seus valores. E depois, a sugestão é que você, olhando para a Lua Nova, onde ela está acontecendo no seu mapa, então é um trabalho individual, né? Você vai ver se esses valores que você elencou nessa aparição, que a gente vai colocar aí, do Sol nascendo no amanhecer, na sua vida, se ele está presente. Por exemplo, se a Lua Nova cai na casa 10, na sua carreira, quais são os valores que você identificou nesse vídeo, que eu vou apresentar, que estão presentes naquilo que você faz, que projeta para o mundo, ou que não estão presentes? O que você poderia fazer para aproximar mais essa sua contribuição, ou seja, essa presença da sua realização, da tua autorrealização, com esses valores na tua vida, ok? Vamos fazer o exercício? Pode compartilhar? Então, compartilha, que eu já estou curiosa aqui. Então, tá bom, só um instantinho. Aqui, share screen. Tem um stop share aí no meio da tela. Pronto, saiu? Saiu. Então, a sugestão é essa, a gente depois fazer essa percepção de cada casa, se aonde está acontecendo essa lua nova, essa lunação, esses valores estão presentes e o que eu posso fazer para colocá-los aí, ok? Essa era a minha abertura da nossa live. Nossa, demais. Bom, eu sou suspeita, eu sou apaixonada pela Disney. Já me emocionei aqui. E muito legal esse exercício. Obrigada, Zé Maria. E acho que é legal, né, as pessoas saberem que essa lua nova vai acontecer aí a 5 graus do signo de Leão, para poderem localizar essa área da vida, né, onde elas podem
plantar esses valores, como você falou, Plantar né? essas sementes, escolhê-las, né? Que bacana. Então tá, Demais. seguimos. Muito obrigada. Seguimos. Então, Maria Eunice? Nossa, fiquei bem emocionada com o vídeo. Muito obrigada, Zé Maria, por fazer a gente sonhar, fazer a gente se elevar um pouco de tudo isso que a gente fica muito perdido aqui no nosso dia a dia. Eu tenho Sol em Leão, então fiquei mais Uau! emocionada ainda e vi também muitos valores, foi muito bacana. Então, vamos lá. Iluminação de Leão, como disse a Kim, e pegando esse gancho do Zé Maria, Leão, quando a gente pensa na jornada zodiacal, que ela fala de etapas do nosso desenvolvimento, é uma maneira de olhar essa jornada, o zodíaco como essa jornada de desenvolvimento, e a gente chega em Leão e a gente vai descobrir esse nosso poder criador, né? A gente começa a sair dessa esfera do câncer, da família, e também ainda pegando aquele gancho que o Zé Maria colocou no início, a gente sai da esfera da mãe, essa matriz geradora de vida, nutridora, e entra agora na esfera do pai, que é o espírito, que é levar para o mundo. E em Leão, assim, falando também de forma muito genérica, a alunação de Leão, de forma muito genérica, na nossa vida pessoal, no nosso mapa, é aquele momento do ano onde a gente vai pensar o que a gente quer criar de novo. O Sol passando por aquela parte do nosso mapa vem convidar a gente a revitalizar aquela esfera da nossa vida. Então, quando a gente pensa numa alunação, a alunação ela sempre vai ativar um par de casas. A lua nova acontece numa casa, a lua cheia vai acontecer na casa oposta. E durante aquele período de aproximadamente 4 semanas, a gente tem essas duas áreas muito energizadas. Queiramos ou não, coisas vão estar mais enfatizadas naquela área. Obviamente, se a gente faz isso com consciência, a gente tira mais proveito de como utilizar tanto esse trânsito do Sol por aquela área, como principalmente essa simbologia de começar coisas novas, de iniciar novos projetos, de efetivamente energizar essa esfera da nossa vida. Então, como a Kim já tinha dito, a gente vai ter a lua nova acontecendo no dia 28 de julho, às 5 no grau 5 de Leão. Então, pessoas que têm planetas ou ângulos entre os graus, eu trabalho com uma orbe de 5 graus nesse caso, entre os graus 0 e 10 dos signos fixos, que são Leão, Aquário, Touro, Escorpião, elas têm essa alunação ativando pontos importantes do seu mapa, às vezes de forma muito harmoniosa, às vezes trazendo alguns desafios, mas ainda assim energizando esse mapa de alguma maneira. Eu vou compartilhar a tela também para mostrar o mapa da lua dessa alunação. Vai ser 28 de julho, às 14h55, já chegando, 54h50, no horário de Brasília, é claro, e às 5h38 de Leão. No mapa de Brasília, a gente tem o ascendente em Sagitário, então é um mapa que tem muito fogo, é uma alunação que traz esse elemento fogo extremamente enfatizado, que é energia, é força, é vitalidade, é ação, e geralmente uma ação dramática. Mas Leão também vem falar, né, de novo, de uma forma ainda um pouco genérica, o signo de Leão também vem convidar a gente a viver com mais espontaneidade. Em Leão, a gente aprende a brincar, a gente aprende a se divertir, a gente aprende que podemos viver a nossa autoridade interna, esse senso de sermos especiais, de elaborarmos a nossa autoridade individual. Isso pode ser, mesmo que pareça contraditório, pode ter aquela solenidade, aquela honra do leão, aquela nobreza do leão, mas também pode ser espontâneo, também pode ser divertido, também pode ser gostoso, porque Leão vem falar também de a gente viver a vida com prazer, de que se não for divertido, as coisas realmente perdem um pouco o sentido.
E, claro, o Leão ainda vem falar do viver pelo coração. Então, o que é que mobiliza o seu coração? O que é que acende essa vitalidade, esse desejo de viver? O que é que faz você querer ir além e sempre fazer o seu melhor? Então, acho que em Leão, a Lua sempre vem chamar para essas reflexões. Agora, olhando especificamente para esse mapa, então, a alunação acontece no grau 5. Nesse grau 5, ela só vai fazer um trígono a Júpiter, que é o regente do mapa de Brasília, inclusive. Então, ela traz mesmo uma sensação de uma grandiosidade, ela traz essa sensação de a gente se imbuir, talvez, de mais otimismo, apesar de estarmos vivendo num cenário bastante complexo, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E aí eu pontuei algumas coisas aqui bem rapidamente, algumas questões mais técnicas. Primeiro, o Sol está domiciliado, como a gente já falou, então é aquele momento do ano de focar no fortalecimento da nossa identidade, dos nossos propósitos individuais. A Lua vai estar fora de limites. Um adendo aqui que eu coloco é que a Lua está entrando agora numa fase. Esse tema do estar fora de limites é um tema que eu gosto bastante, e ela tem ciclos. Então, ela fica vários anos em que ela não sai dos limites do Sol, e ela tem vários anos em que ela fica muito exacerbada, muito além desses limites. E a gente está entrando agora num novo pico. O último foi entre 2004 e 2006, a gente vai ter agora novamente entre 23 e 26 um outro pico desse ciclo da Lua fora de limites, e essa alunação já traz essa condição. O que significa isso? A Lua fora de limites, ela disse que ela fica mais difícil de controlar, então ela tem uma qualidade primitiva, selvagem, uma qualidade de exílio, porque ela foi embora, ela não está respondendo à autoridade do Sol. O que aqui é muito interessante, já que é uma alunação de Leão, cujo regente é o Sol. Então, adiciona um pouco mais de drama a uma alunação que também já tem o drama como parte da sua temática. A outra coisa muito interessante sobre essa alunação e a consequente lua cheia que a gente vai ter depois de 2 semanas é que essas lunações elas ativam de longe os eclipses recentes de abril e de maio, porque a gente tem a alunação a 5 de Leão, como a gente sabe, na terceira alunação depois do eclipse, a gente tem essa ativação daqueles eclipses. É uma ativação distante, né? Porque o eclipse do Sol foi a 10 de Touro, no dia 30 de abril. A gente vai ter essa alunação a 5 de Leão, então já é um orbe mais amplo, mas ainda assim, eu acho que traz à tona aqueles temas do eclipse de abril. A alunação de Aquário, a lua cheia que vai acontecer depois, é a 19 de Aquário. E vai também ativar, de certa maneira, o eclipse de 6 de maio. Então, outra coisa importante sobre essa lunação de Leão é a ativação dos eclipses da primeira temporada de 2022. Mesmo que elas estejam, que lua nova e lua cheia não estejam tão próximas dos graus dos eclipses, a mudança de fase vai estar, porque a lua crescente já acontece no grau 12 dos signos fixos e a lua minguante posterior também. A outra coisa que também vale muito a pena, no sentido individual, a gente olhar, é que em 2022 a gente está ativando um ciclo muito parecido com o que a gente viveu em 2003, que é o ciclo metônico, é um ciclo de 19 anos da Lua. Então, a cada 19 anos, todas as mudanças de fase da Lua acontecem nos mesmos graus zodiacais e aproximadamente no mesmo dia do ano. Significa que ativa pontos muito parecidos, temas parecidos com coisas que nós vivíamos em 2003. Obviamente, não é repetição, não é igual, mas
vai estar ativando aquelas áreas do nosso mapa. Então, essa alunação a 5 de Leão, ela também reverbera com coisas que aconteciam na nossa vida lá entre julho e agosto de 2003. E ainda, o principal aqui é, a gente sabe que essa alunação vai trazer aquela tríplice conjunção de Marte, Urano e Nodo Norte em Touro, que vai ser um dos grandes acontecimentos aí dessa virada de julho para agosto, e principalmente a gente também está observando muito de perto essa conjunção de Nodo Norte com Urano, que vai ser superturbinada aí por Marte. Na Lua Nova, eles estão ativados apenas por Mercúrio. Mercúrio vai estar lá já 18 de Leão. Só que lá na Lua cheia, a gente deixa eu olhar aqui o mapa da Lua cheia. Na Lua cheia de Aquário, que acontece a 19 de Aquário, a Lua já vai estar conjunta a Saturno, e todo mundo fazendo uma crustê aqui de foco, que o foco é exatamente Urano com o Nodo Norte. Então, é uma alunação, é um mês que vai exigir muito de nós que a gente tenha muito clareza das nossas escolhas, de para onde realmente queremos ir, com a nossa ação, com como é que a gente se afirma no mundo de uma maneira muito concreta, e como a gente faz isso pensando não apenas no nosso umbigo, na nossa vida individual, mas também como é que essa nossa ação individual repercute no nosso entorno de uma forma mais ampla. É uma das coisas que eu acho muito interessante sobre essa alunação é o fato de ela ativar essa conjunção aí de Urano com o Nodo Norte. Como é que eu estou de tempo, Kim? Pode ir caminhando. Ok. Esse 1 minuto aqui, acho que era para mim, não sei. Pode ir fechando, tranquilo. Tá bom, ok. E, então, o signo de Leão, ele já traz, né, o folclore astrológico sempre atribui aquele drama leonino. Então, a alunação de Leão, a gente vai ter um pouco de drama, a gente vai ter um pouco aquele ímpeto, esse fogo leonino, esse fogo fixo, como eu disse, que estimula o coração, mas a gente também vai precisar olhar o que a gente faz com esse fogo todo, aonde a gente coloca essa nossa energia, e essa ativação dos eclipses, como eu disse, pode tornar as coisas um pouco mais intensas, além do fato de a Lua estar fora dos limites do Sol. Como a gente sabe, a assinatura desse mapa vai reverberar pelas próximas 4 semanas. E aí, para terminar, 2 coisinhas mais que eu queria pontuar, que é toda lua nova, ela dá início a pelo menos 3 ciclos. Ela dá início a esse ciclo imediato de 4 semanas, né, 29 dias, que é o ciclo lunar, propriamente dito. A lunação em si, ela não causa nada, mas ela funciona como gatilho e disparador de outras configurações mais lentas que já estão se desenhando no céu. Ela dá início também a um outro ciclo maior, de aproximadamente 6 meses, porque ela vai culminar daqui a 6 meses, na Lua Nova de Leão, que tiver lá em fevereiro de 2023. E ela abre ainda um outro ciclo de 2 anos e meio, que é um ciclo gestacional. A cada 9 meses, a gente tem uma mudança de fase da Lua naquele grau aproximado dessa Lua Nova. Então, a gente vai ter uma lua crescente lá em abril de 2023, a 7 de Leão, uma lua cheia em 25 de janeiro de 24, a 5 de Leão, e, finalmente, a lua minguante em 24 de outubro de 2024, a 1 de Leão. Então, também tem esse ciclo maior que, se você quiser, você pode desenhar aí no seu mapa e ir acompanhando desdobramentos de coisas na sua vida. E a última questão que eu queria trazer era o símbolo sabiano, que as pessoas sempre me pedem para falar do símbolo sabiano. Primeiro, o que é o símbolo sabiano, né?
existem vários sistemas de símbolos que foram criados acompanhando os graus zodiacais. O conjunto dos símbolos sabianos é apenas um deles. Esses símbolos sabianos, eles são imagens metafóricas que foram canalizadas por uma clarividente chamada Elsie Wheeler, a pedido de Mark Edmund Jones, que é um astrólogo bastante conhecido do século XX, e ele pediu para ela fazer uma canalização para cada grau do zodíaco. E ele dava cartões em branco para ela. O impressionante é que ela canalizou todas essas imagens num único dia. Eles foram para um parque e ela não tinha nenhum briefing, é o grau X. Não, ele dava um cartão em branco para ela e ela canalizava essas imagens. E é impressionante como essas imagens falam quando a gente vai analisar não apenas o grau, mas o contexto que a gente está vivendo quando esses graus são ativados. Ele publicou um livro sobre os símbolos sabianos em 1953, e depois o Danny Rudyard também fez um estudo, e ele também publicou um livro chamado Uma Mandala Astrológica, onde ele analisa cada um desses símbolos. O livro do Rudyard, inclusive, é muito mais estudado nesse sentido do que o próprio Mark Edmund Jones. E o símbolo da lua nova, deixa eu trazer aqui, que é 5 de Leão, vocês vão ficar impressionados. A gente ainda está vivendo a quadratura Saturno-Urano, que está muito forte, até vai ficar muito próxima ainda em outubro, então a gente ainda está sob essa tensão Saturno-Urano. E olha o símbolo do grau 6 de Leão, porque tecnicamente já é o grau 6. Uma senhora conservadora, e a moda antiga é confrontada por uma garota hippie. Será que isso é Saturno-Urano? Quase nada, né? De forma alguma. Então, o Rudyard vem falar que esse símbolo vem falar da necessidade de transcender a nossa subserviência ou à moda, ou a qualquer que seja o costume cultural, a moral, até mesmo as roupas. Então, vem falar principalmente desse conflito geracional, mas especialmente dentro desse nosso momento, as escolhas, às vezes nada fáceis, que a gente precisa fazer, representadas por essa quadratura de Saturno-Urano, que é uma quadratura minguante, lá do ciclo que iniciou em 1988. Eu acho que eu extrapolei um pouquinho meu tempo. Desculpa, Gui. Bom, era isso. Deixa eu parar de compartilhar. Obrigada, Maria Eunice. Muitas coisas para a gente olhar, né? E até pensei um pouco que o Zé Maria trouxe esse vídeo do Rei Leão que fala do círculo da vida, né? E é esse zodíaco todo, e a gente poder pensar em todos esses valores, e você trouxe essa questão da ação, né? Então, pensar nesses valores, entender quais são as áreas onde a gente pode plantar isso, e ao mesmo tempo pensar nas nossas ações para colocar isso em movimento, sem esquecer de pensar no outro, né? No coletivo. Fora outras coisas, tantos ciclos importantes aí, né? Mas obrigada por tudo que você trouxe. E agora, então, Guilherme Salviano, trazer um pouquinho para a gente aqui. Obrigado, Kim. Parabéns, Zé Maria e Eunice. Pavimentaram muito bem aí o conteúdo de lunação leonina. Acho que é bem essa dinâmica da percepção do que nos dá identidade, né? Acho que lunação leonina é sempre não só a percepção do que nos dá identidade, mas do que uma reflexão do que nós estamos inseridos, né? Então, como bem citou Eunice, os 5 graus de Leão, eles são esse ponto de referência para a gente poder dar esse foco, né? A casa onde acontece. Aí o lembrete para seja quem está iniciando, seja quem está interpretando, o planeta que estiver ali junto, esses 5 graus de Leão, observar não só a casa, mas o regente da casa, de quem essa lunação faz conjunção no seu mapa natal. Tá? Um outro ponto
essa questão da identidade e do criativo, o que a gente vivencia, o que a gente é atribulado a executar no nosso, ou no trabalho, ou no estudo, né? Porque Leão tem esse princípio do criar, do manifestar a autoexpressão, né? O nosso fator de se sentir inserido não só no ambiente, mas nas relações também, né? Então, acho que esse é um ponto essencial. A alunação em Leão, ela tem outros pontos que eu notei, um deles a própria Eunice deu já um pontapé inicial, partilhar também aqui rapidinho, que é o Marte, né, chegando à conjunção com o nó de Urano, esses 18 graus, eu acho importante observar no mapa individual também, porque toda conjunção de Marte é um ciclo, em média, um ciclo bienal, né? Eu brinco que é uma Bienal Internacional de Marte, sempre que ele faz uma conjunção ou com Urano, ou com Plutão, Saturno, em média, né? Que é o ciclo bienal dele. Essa conjunção Marte-Urano aos 18 graus no mapa pessoal é importante a observação. Em Touro, acredito que seja um contexto bastante importante na questão valores, na questão do sentido até de apego ou desapego, né? De uma observação do contexto material em relação a prioridades em si. 2022 é um ano que eclipses vêm acontecendo nessa região, no eixo Touro e Escorpião. Então, quando se tem uma conjunção aí em Touro, mesmo que um pouquinho afastada da última de Touro aos 10 graus, muito provavelmente as pessoas em geral, o individual geral, já deve ter sentido uma propensão de ter impactado a região de Touro, a casa de Touro, aí onde foi os 10 graus de um eclipse de abril. E se Marte e Urano estão com esse encontro nos 18 graus, a maior parte das pessoas tende a reacender alguma questão na área de Touro do mapa, nesse posicionamento entre 10 e 18 graus, né? Mas especialmente 18, que é onde a conjunção Marte-Urano acontece algum tempinho aí depois. O outro fator que eu notei, vocês notam aqui um Júpiter este, né? Isso aqui nada é por acaso, né? Mas por coincidência, o dia da lunação é o dia que Júpiter muda do direto para o retrógrado, tá? E isso rola no 8 de Áries. Então, se a gente colocar o calendáriozinho maluco aqui do Solar Fire, né? Eu coloco lá a data da lunação de Leão, vou lá no mês 8, a lunação é no dia 28 de julho, perdão, mês 7, vou aqui, 28 de julho, eu olho lá o Júpiter estacionário para retrógrado, né? Então, por aí a gente vê também que se nós temos uma lunação com ascendente em Sagitário, esse Júpiter mudando do direto para retrógrado é o regente do ascendente do mapa da lunação para a região aqui, Brasília, São Paulo, 24 a 29 graus, maior parte aí de regiões do Brasil. Então, isso a gente aborda mais adiante quando falar do coletivo, mas no individual, o Júpiter é importante um olhar, uma lupa de relojoeiro aí para a gente observar, porque como vai mudar do direto para o retrógrado e faz parte ele é o regente do ascendente da revolução, é um corregente aí da casa 4 como peixes, como regente tradicional também. Então, isso dá um sentido de uma mudança de ideais, ou uma transição de ritmo em alguns ideais que a gente tem. Então, às vezes, um ideal material, um ideal de estudo profissional, de relação, né? Então, quando você vive uma lunação em que o regente do ascendente dessa lunação, na maior parte aqui da região, está mudando do direto para o retrógrado, alguma questão envolve transição,
né? Alguma questão envolve mudança de ritmo ou de prisma em algum tipo de contexto. Quem assiste aí de outras regiões, da Europa, né, de Lisboa, né, os presentes aí assistindo da CNA em outros lugares, é claro que aí o Júpiter ele pode reger uma outra casa, mas de todo modo, para mapa individual, vale um olhar especial nesse 8 de Áries, porque é uma tendência aí de fundamentar uma alternância de ritmo, já que a oportunidade que a gente tem de observar os planetas mais lentos, retrógrados, na minha opinião, é na semana que ele muda do direto para retrógrado, no instante que ele faz oposição ao Sol e quando ele muda do retrógrado para o direto. Tá? Porque os lentos, em geral, Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão, ficam de 4, 5, 6 meses em retrogradação. E aí, quando calha na pescaria da lunação, né, de Júpiter, bem no dia, muda do direto para retrógrado, a gente pode dar um olhar especial para esse Júpiter e ele dá um sentido de alternância de ritmo, de alternância de questão na região aí de Áries e até mesmo na região de Sagitário, onde a gente tem o mapa natal. Mas não esquecendo também do Leão, não esquecendo, como bem lembrou a Eunice, é uma lunação em Leão, o regente, né, o palco de onde acontece tem que ser evidenciado, tem que ser notado. Então, se é uma lunação como corre 5 de Leão, essa região ela é o foco aí de observação. Né? Então, basicamente, esses 3 pontos é o que me chama mais atenção por um contexto de observação individual e que a gente pode colocar um olhar especial no ritmo mensal desse período aí, especialmente, basicamente quase todo mês de agosto, né? Finzinho de julho entrando aí, agosto, abrangendo essas posições. É isso, numa abrangência mais coletiva a gente fala mais adiante, porque eu acho que esse Júpiter aí, e mesmo o Sol como um regente da 9 de grandes lugares aí do Brasil, vai dar um certo pano para manga para a gente poder descascar mais para frente. Muito bom, muito obrigada, Gui. Obrigado. Bom, então temos muitas coisas aqui para pensar juntos. Não sei também, Zé Maria, você que começou, você que agora ouviu tudo, se quer comentar mais alguma coisa, como é que você está aí? Você está mudo. Eu também anotei alguns pontos importantes da alunação dentro desse período, né, que a gente está vivendo. E é interessante o Guilherme citar essa parada, né, a parada de Júpiter, como se ele tivesse dando uma pausa para rever todas as ações que foram feitas recentemente envolvendo as questões, principalmente das leis, né? Você veja que dentro dessa alunação a gente está sofrendo diretamente o impacto dessa lei que estão chamando aí de kamikaze, mas que eu chamo de cavalo de Troia. Gui, você ainda está compartilhando a sua tela. É aqui, tá vendo? Não é esse mapa não, só um instantinho. Cadê aqui minha tela? Mas então só isso. Para saber se você já vai, que acho que esse assunto talvez a gente traz mais no segundo por bloco, isso, né? Por isso que eu estava falando, né? Anotei algumas coisas aqui para compartilhar com vocês. Tá bom? Perfeito. Perfeito. Esse assunto a gente vai entrar já, gente. E então, para fechar esse momento, né, do primeiro bloco, eu anotei aqui algumas coisinhas para a gente conversar, até por isso, como você tinha falado primeiro, pensei se você queria comentar alguma coisa. E então,
Zé Maria, você que tem essa especialidade, fez uns cursos recentemente das partes das figuras, tem alguma figura que te chama a atenção? Se quiser falar um pouquinho, tanto na lua nova quanto na lua cheia, nesse ciclo, tem alguma coisa que te chama a atenção? Sim, tem sim. Eu queria compartilhar a tela aqui. Eu estou com a tela compartilhada aí? Não. Não, tá só você. Tá só eu. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa alunação. Mas vocês estavam compartilhando porque, na verdade, as figuras, né, elas são formadas com orbes muito, muito específicos e, às vezes, modifica um pouco o desenho quando o programa Winstar ou então o programa Solarfire faz. Então, é interessante, tem um programa espanhol que é AstroNext, que faz os cálculos da alunação. Eu não peguei esse cálculo da alunação para o AstroNext, porque eu não estava imaginando que a gente ia conversar sobre isso, né? Mas essa lua, deixa eu pegar aqui o mapa. Você talvez pudesse colocar esse mapa na tela, mas a gente pode conversar isso um pouquinho para frente. Deixa eu preparar o mapa aqui. Depois Se você quiser, eu posso fazer outra pergunta e você vai abrindo aí, depois a gente... Tá bom. Você faz para Tá bom. Guilherme, e Tá aí bom. eu abro o mapa aqui e converso um pouquinho sobre isso. Perfeito. Então, a Maria Eunice trouxe alguns assuntos super interessantes, ela trouxe os graus tabianos, que eu sou super apaixonada, acho muito interessante, foi muito preciso esse símbolo, né? Mas também você trouxe essa questão da Lua fora dos limites, né? E que ela ficou um tempão aí sem tá, agora ela tá, que ela traz esse aspecto mais selvagem, de exílio. E se você tem mais alguma coisa para nos contar em relação à parte individual, né? Como é que as pessoas podem lidar com isso e até quando fica essa influência? Esse fenômeno porque não é só a Lua que fica fora dos limites, né? Tem outros planetas também. Na verdade, vale a gente dizer o que não sai de limite, né? Saturno, obviamente, não sai de limites nunca. Saturno e Netuno nunca saem de limites, nem o asteroide Quiron. Tem outros asteroides que saem, mas basicamente a gente fala de Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Urano muito menos, Plutão também raramente e Júpiter, eles saem muito menos, mas saem. Basicamente os planetas pessoais e a Lua. O que vai, tudo a gente adiciona aquilo que já está colocado. Então, períodos da Lua fora de limites, e ela faz isso não apenas quando ela está na lunação, mas no trânsito mensal dela, quando ela passa ali nessa faixa entre Gêmeos e Leão, especialmente Câncer, e do outro lado, porque isso a gente está falando de declinações, né? Declinação máxima do Sol, que é 26 e 26 ao norte, no Trópico de Câncer, e ao sul, no Trópico de Capricórnio. Quando o planeta ultrapassa essa declinação, fica fora de limites. E a gente diz que que limites são esses? São os limites do Sol, é um sistema solar. Então, o planeta está fora da autoridade solar. Em termos mais práticos, convém, nesses períodos, você estar mais atento às suas emoções, você estar mais atento ao seu comportamento, àquele lado mais instintivo, porque há uma tendência de nós estarmos, de fato, funcionando dessa forma, às vezes, mais inconsciente, mais automática, o que não quer dizer que necessariamente isso seja algo ruim ou que seja sempre negativo, mas é importante estarmos mais atentos a essa nossa ação e às nossas reações, especialmente. Sempre que a Lua passar por essa faixa do zodíaco, ela vai entrar nessa condição. E quanto mais a gente chegar lá, 23, 24, 25, ela vai ampliando. Aí começa mesmo entre Gêmeos e Leão. Agora ela já está fora de limites em Leão. Dependendo da época, ela fica só no signo de Câncer.
Acho que, não sei se eu respondi o que você tinha falado. Perfeito, perfeito. Tanto um pouco do que é, tantos planetas que também fazem isso e como cada um pode olhar para isso nesse momento, né? E então, muito obrigada pela resposta. E você falou aí desse Júpiter, né? Estacionário para retrógrado, e ele está em Áries, então ele também está aí sendo influenciado por esse Marte, né? Então, o que você nos conta desse babado aí? Aliás, estou me ouvindo bem, né? Aliás, Sim. em cima dessa história do fora de limite, se não me engano, no 11 de setembro, Marte estava fora de limite em Nova York, no 11 de setembro de 2001, tá? Tem uma historinha dessas que eu também já andei sondando fora de limite, a coisa é séria, né? É interessantíssimo. Então, falha a pesquisa. E por falar em Marte, né? Eu acho que essa questão deixa eu voltar o mapinha aqui, o mudar do direto para retrógrado nesse tempo, né? Claro que o Marte também vai ser dispositor da história toda, e de alguma forma há esse fator de um contexto mais da individualidade também, né? A gente já vai estar numa lunação leonina, né? Com Júpiter mudando do retrógrado para o direto em Áries. Então, todo um contexto do eu, né? Do opinar, do eu sei, do saber, né? Ainda mais um ascendente, especialmente Brasil em Sagitário, essa questão do fazer valer a individualidade, isso vai ser muito necessário ser pensado o contexto da individualidade. Claro que uma reflexão é sempre bom do quanto a gente está inserido e sentindo prazer, ou se sentindo autêntico, ou se sentindo empreendedor, enfim, naquilo que a gente produz, mas isso também gera aquela questão do embate, do opinar também, né? Do eu sei, ou do eu acho, do falar mais de si, né? Então, isso tem uma proporção dessa questão do olhar mais para a direção do que a gente quer para a gente, mas também respeitando o espaço do outro, né? Respeitando o opinar e o pensar dos arredores, né? Não movimentar ou mudar de postura ou de algo que possa ser até necessário, mas sem atropelar, tá? Então, esse fator Júpiter em Áries nesses tempos, ainda mais quando há uma mudança de direto para retrógrado, é interessante essa condição de posicionamento, né? O posicionar diante de algo que possa ser importante para nós, mas com atenção com os arredores, né? Não puxar o sofá ou a mesinha da residência sem querer atropelar as pessoas que estão ao redor com o movimento, né? Ou então com um estacionário de carro ou com qualquer outra metáfora que abranja o ocupar espaço de alguém. Acho que esse é um ponto interessante, né? O fator do eu, do individual, não atropelar os pilares, as vagas dos outros, né? Acho que cabe bem. Nossa, total, né? Um pouquinho de paciência para não... É o grande exercício aqui, né? Exatamente. Do individual. Perfeito. E, Zé Maria, como você está aí? Conseguiu abrir o mapa? Você está mudo. Ok. Tá, foi. Então, eu estava abrindo o mapa e eu consegui entrar lá no Astronex e fazer o mapa, mas ele já sumiu da tela. E tem uma coisa importante nesse desenho desse céu, segundo o método Huber, é que não fecha nenhuma figura, nem triangular, nem retangular. O método ele pressupõe motivações associadas às formas que os aspectos fazem com orbes específicos
E isso fala que uma motivação toda linear, que não fecha figura nenhuma, são só traços, como se fosse uma assinatura solta, é uma motivação de impulsividade, uma motivação cardinal, de fazer as coisas acontecerem, não importa a que preço. Então, me parece que tem um movimento assim, meio toque de caixa em tudo que está acontecendo, principalmente nesse momento, como o Guilherme tocou muito bem, em que Júpiter, regente de Sagitário, ele para e começa a voltar, e tem uma relação entre isso, como eu estava falando, e as leis, e principalmente essa lei que colocaram agora no Congresso, que eu chamo de cavalo de Troia, porque por trás de uma pseudo-benesse assim, para a população, existem muitos interesses que estão camuflados dentro desse pacote, né? E eu penso que esse tempo dessa alunação vai ser um tempo para refletir de um modo talvez até mais aguerrido em relação a esses abusos que a gente está passando por conta de um Congresso composto, em sua maioria, por empresários que estão disfarçados de deputados e senadores, e passando a toque de caixa as leis que privilegiam pessoas que já têm mais recursos do que outros, né? Então, eu acho que é uma boa oportunidade de a gente ver essa retrogradação de Júpiter por Áries, né, a precipitação com que estão fazendo as coisas acontecerem a qualquer custo, né? Isso tem um pouco no desenho do mapa, né? É isso. Nossa, muito interessante pensar que não ter a figura tem exatamente uma motivação, por isso que está totalmente conectado aí com o que o Gui estava trazendo também, né? Nossa. A figura triangular, quando você tem uma predominância, já, por exemplo, a lua cheia, ela é uma figura triangular. Isso fala de uma motivação mutável, ou uma motivação mais em busca de compreensão, de entendimento e até de mutação, né? Porque o mutável traz uma coisa de adaptabilidade. A cardinal não, a cardinal ela é uma impulsividade e às vezes sem preço, né? E a fixa não, já tem uma consolidação de posições. Então, quando você combina cardinal com fixo, você tem muito rendimento. Quando você combina cardinalidade e mutabilidade, você tem uma coisa inconsistente, né? E quando você combina mutabilidade com cardinalidade, isso também não é a melhor combinação. Então, quando você olha um mapa e associa a forma triangular, mas também, além da forma triangular, quadrangular ou cardinal, mais as cores dos aspectos, que são vermelhas, as quadraturas e oposições, verdes, quincúncios e semicestes, que são mais linhas de aprendizado, e azuis, que são recursos de cestilhas e trígonos. Então, você tem uma visão, uma percepção do movimento que aquela figura, que aquela assinatura, aquele design está proporcionando. Então, essa alunação ela começa com uma cardinalização excessiva, né, que eu tenho a impressão que é um agudizamento dessas linhas de ações, gerando muitas consequências. Por exemplo, você dá um aumento de R$200 em benefícios às pessoas que estão precisando, claro, elas estão precisando, né? Mas isso vai matar a fome da pessoa até o final do ano. Entendeu? Se esses recursos eles são empregados em melhoria de educação, de saúde, de segurança, aí você, e de trabalho, de condições de trabalho, aí você está matando a fome desse povo para o resto da vida. Então, é um pouco essa percepção da cardinalidade, a toque de caixa,
em que um congresso como esse está tocando as leis no Brasil, que está em evidência nesse momento dessa alunação. Perfeito. Que é isso, né? Uma alunação leonina, vai falar daquilo que é individual, e vai ter uma lua cheia que vai ser em aquário, que vai falar do coletivo, e a gente está aqui, né? Nesse movimento, falando disso, quanto a gente está separando aqui, talvez de uma forma didática, mas no fundo está tudo, tudo junto, né? Obrigada enfim, pelos ensinamentos, aí, esse entendimento das figuras, das linhas, é muito interessante. E já começamos aí a dar um passo para o coletivo, mas eu queria fazer duas perguntas antes de a gente entrar no segundo bloco. Uma é para o Gui, porque o Gui sempre dá os avisos às gestantes, né? Então, eu queria saber, Gui, se você tem algum aviso aí para falar para o pessoal que está aí, né, perto do parto ou qualquer coisa nesse sentido. Não, é aquele aviso bem costume dar bem-humorado, né, da passagem de câncer para leão, que, por sinal, para quem está assistindo o vídeo, verá depois, né, será agora na sexta-feira, né, deixa eu só confirmar o horário aqui certinho de quando muda, acho que é 17h07, horário de Brasília. É isso, né? 17h06, 17h07, né? Eu digo que se antes, até 17h06, o bebê estiver ainda envolto ao colo materno, né? Ou não querendo largar a mamadeira, ou mamar, ainda já estará na beira de câncer, né? E a partir das 17h07, se já tiver aos vidros da incubadora com fotos, flashes, ou já com uma roupinha mais glamourosa, já será leonino, tá? Mas, como é uma alunação leonina, ainda está para chegar, né? Ainda é algo que envolve muito essa percepção. O leão é um signo que tem uma tribulação com as crias, né? Então, independente aí das gestantes ou de quem já foi ou que está sendo, isso pode tomar um foco de atenção especial, né, em relação a cuidado, em relação a um movimento, né? Aqui, Brasília, é aquele período de remanejar questões educacionais, de escola, né, de voltar a um certo ritmo. Então, mas em geral, essa menção, né, a partir do 17/7 do dia 22, né, 22 de julho, sexta-feira, então, horário Brasília, se o bebê já estiver sobre os holofotes dos vidros das incubadoras, já erguendo os bracinhos. Na verdade, dizem que leão não nasce, leão estreia, né? Tem uma questão assim também teatral, popular. Então, se as gestantes estiverem nessa iminência de parto, a partir de 17/7 do dia 22, sexta-feira, já será leonino, horário Brasília, né? Horário Brasil. Maravilha. Então, todas avisadas. E uma pergunta agora que eu quero fazer para vocês três. Muita gente pergunta sobre livros, né? Indicação de livros sobre o tema da alunação, aqui individual, depois também, se alguém tiver mais a parte de astrologia mundial. Vocês indicam algum livro, algo que as pessoas possam se aprofundar? Acho que o ciclo de iluminação, né? Acho que é um livro muito palpável, né, para o entendimento dos conceitos da alunação. Acho que ele bem direcionado, né, do Danny Hodge, né? Acho que esse livro ele vai direto ao ponto, né? Maravilha. Também tem uns em português eu acho que tem menos coisas, mas tem a Celeste Tiu, tem uns 2 livros muito bons
sobre eclipses e sobre lunações especificamente, mas eu acho que não tem tradução em português. Mas vale a pena de você tentar, para quem pelo menos lê em inglês, são 2 livros que também vale muito a pena você procurar. O Volgini tem um livro bacana sobre astrologia lunar. E lá ele traz um conceito que eu acho que é interessante perceber, que dentro de um mês de 28 dias, existem, um mês, 30 dias, existem 8 dias apenas que são mais favoráveis para todas as coisas. E esses 8 dias, eles são calculados em função do ciclo da Lua, com o Sol, e são as sextilhas e os trígonos de Lua com o Sol. Então, observar essas janelas que surgem, né, que são 2 dias, um antes, um depois daquela data exata, você tem uma espécie de janela, né, assim, para... aí você, quer dizer, quando você vai fazer eleição de datas, né, assim, para o casamento, ou para abrir uma empresa, né, ou mesmo uma operação, acho que independente do mapa, né, e depois você bate isso com o mapa, é interessante observar essas 8 datas. A minha experiência com astrologia eletiva tem sido muito bem sucedida por ter observado isso, né? E, inclusive, por conta disso, eu anotei que dias são esses na nossa lunação de Leão. Né? Um dia 2 de agosto tem a sextilha do Sol com a Lua. Né? A outra é o trígono do Sol com a Lua, que está... Onde está aqui? Quadratura. Tem um programa do Instar que é muito bom a gente ver a quadratura no dia 18. A quadratura não, dia 11 é a quadratura, depois vem dia 16. É isso mesmo. Então, dia 16/8 é o trígono da Lua, né, com o Sol. Então, um dia antes, um dia depois, 15 para 16, 16 para 17. Né, é o trígono. Depois vem a Lua cheia, aí o novo trígono e o novo sextil. É importante a gente ver essas datas porque, às vezes, te pedem para você fazer alguma eleição, tá bom para isso e tal, e você focaliza dentro desses 8 dias. Todas as demais luas, segundo o autor, não são tão favoráveis assim. Né? Ok? Demais. Então, Eu lembrei de mais anotem as datas. Legal. Lembrei de mais um que é bem conhecido, que é esse da Tracy Marks. Uhum. A Astrologia da Autodescoberta. Ela tem um capítulo sobre lunações e eclipses, lunações e o eixo nodal, que também é bem legal, é interessante. Maravilha. Então, temos aí várias dicas de livros para quem quiser dar uma aprofundada nesse tema. Sobre lua cheia, tem a Louise Huber, que era a esposa do Bruno Huber, que foi publicado pela Totalidade aqui no Brasil, Signo Zodíaco e Meditação. Durante muitos anos, eu fazia, e ainda faço meditações, que eu faço diariamente, mas meditações na lua cheia, com muitas pessoas, e era uma oportunidade de divulgar, assim, astrologia também. Então, ela trabalha numa referência ao pensamento semente de Alice Bailey, né? Astrologia esotérica. Então, para cada lua cheia, ela traz uma ideia. Agora, a gente acabou de fazer a lua cheia de Câncer, né? Apesar de estarmos falando da lua de Leão, já antecipando um pouco, a lua cheia de Câncer tem o seguinte lema: eu construo uma casa iluminada e lá eu habito. E esse período agora, a gente está
dias antes da quadratura do Sol com a Lua, né? Porque ela acontece dia 20. Então, a gente está antecipando a finalização de um ciclo que começou com a Lua nova, a Lua cheia, e agora a gente está no desafio do quarto minguante, que é o desafio de terminar as coisas, né? Todo processo passa por um desafio imenso. É na hora de terminar. Às vezes as pessoas não sabem terminar as coisas. Então, esse período que a gente está vivendo agora, ainda nessa Lua, é um período que converge para essa quadratura. Seria muito interessante olhar dentro de toda a lunação, principalmente essas datas, as sextilhas, que são os tempos favoráveis, os grandes desafios das quadraturas, a oposição, que é a culminância do ciclo, tanto sextilhas, trígonos e quadraturas crescentes, né, como também as minguantes. Aí entra o que o Guilherme estava falando, o livro do Denis Rudyard, ele fala muito bem sobre as diferentes, das 8 fases distintas, né, do ciclo Sol e Lua, né? Então é isso. Perfeito, né? Que muitas vezes a gente fica nas 4 fases e essas outras fases é que parece que são aí as mais férteis, né? Maravilha. Então, tem uma pergunta aqui do chat, só para a gente fechar então esse primeiro bloco. Me parece que é um pouco dentro do tema do Gui, quando ele falou do Júpiter, né? Pensando nessa questão de Júpiter em Áries, a individualidade jupiteriana atinge os juízes? Então, acho que aí já dá o passo aí para essa conexão com o segundo bloco, né? Olha, atinge tudo que envolve o debate de leis, né? Então, de alguma maneira, o envolvimento de Júpiter vem essa alternância de direto para retrógrado, certamente, de alguma maneira, deve envolver as questões que abranjam não só leis, mas diretrizes jupiterianas, né? Então, quando eu falo diretrizes jupiterianas, isso pode envolver até partes burocráticas, né? Regras de transporte, por exemplo. Uma das, se a gente entrar na conversinha aí da PEC polêmica aí do Brasil, uma das áreas movimentadas é o transporte, é os caminhoneiros, né? Tem muito essa questão atrelado a isso, mas sem dúvida que se não impactar de forma muito provavelmente vai impactar essa tomada de ação por parte de juízes, promotores entrando em evidência, né? Esse debate ele vai acalorar, né? Vai ferver e a gente pode perceber ou pessoas aí da área jurídica pública segurando questões de leis em benefício ou com não digo em benefício, mas com suspeitas de benefício para um lado ou para outro, né? Ou para não acelerar ou para estagnar, né? Porque já que é um Júpiter mudando pro direto para o retrógrado, direto para o retrógrado, uma sinalização de algo ali segurando algo para não acelerar muito ou atrasando a parada, a gente pode notar nesse mês, de alguma maneira. Então, Perfeito. Uma probabilidade. Maravilha. Bom, já estamos aí também indo para esse coletivo que está aqui chamando a gente, né? Então, vamos seguir aqui para o nosso segundo bloco, em que cada um dos astrólogos e astróloga vai trazer aqui suas considerações. Já começou um bate-papo super gostoso aqui, né? Mas vamos ter um espaço individual para cada um trazer suas considerações. E aí, então, com essa pergunta, né, de quais pontos que vocês consideram mais importantes nessa alunação leonina, agora, então, pensando na astrologia coletiva, mundial, mundana. Então, a gente já veio comentando um pouco sobre isso, mas agora a gente tem a oportunidade de aprofundar. Então, Zé Maria, você pode começar? Você está mudo.
Pronto, aqui. No início de agosto, né, a gente está vivendo um momento assim, que é importante, que é essa conjunção de Urano, Nó do Norte e Marte. Né? São os três que estão juntos ali. Evidenciando, claro, essa energia do touro. E a energia do touro, ela está muito presente ao longo desses últimos 200 anos. A gente veio vivendo o ciclo das condições de Júpiter e Saturno em Terra. E o ano 2021, Júpiter e Saturno, eles fizeram... Saturno e Urano fizeram 3 quadraturas que são, assim, como contrações de um trabalho de parto, no meu entendimento, que está convergindo para essas eleições brasileiras agora. Então, a gente está, assim, com várias sinalizações de olhar essa tensão entre uma necessidade quase que imperiosa, coletiva, que começa no indivíduo, mas que passa pelo coletivo, de fazer uma grande mudança de direção nas coisas que estão acontecendo. E, ao mesmo tempo, uma resistência atroz a essa mudança. Então, tem uma luta muito grande que está ficando cada vez mais presente nesse céu de 2022, como se 21 fossem as contrações de um parto que vai estar acontecendo nessas próximas eleições brasileiras. Porque no dia da eleição, Urano e Saturno estão formando, ambos retrógrados, vamos dizer, essa derradeira quadratura, que é um trabalho de parto. Se você olhar a relação que existe entre a gestação e o nascimento, é uma relação de 90 graus. Uma pessoa que nasce no signo de Leão, né? Ela foi fecundada no signo de Escorpião, né? Então, 9 meses depois, então, uma quadratura é um trabalho de parto. Onde a gente tem uma quadratura no mapa, algo vai parir ali, sabe? Você não tem aquela coisa para o mundo que eu quero descer, esquece, não quero mais, não dá, vai parir. Quando entra no processo de contração, então o que está parindo esse ano, sinalizado já com um processo assim de acirramento das tensões a partir desse 1º de agosto, quando o Marte toca exatamente Urano e o Nó do Norte em Touro, já anunciando, vamos dizer, isso que vai estar acontecendo nas eleições, né? Então, a gente tem aí um processo de acirramento dessa tensão entre o que eu sei, isso inclusive individualmente, que precisa mudar, que eu quero mudar, mas eu não consigo mudar. É como se tivesse um estado de bloqueio. O bloqueio é diferente do estado fechado. O estado fechado, a pessoa nem vê a possibilidade de mudança. Mas o estado de bloqueio é assim. Você sabe que tem que mudar alguma coisa, você quer mudar aquilo, sente que está na hora de mudar, mas não consegue mudar. Isso é um estado como se fosse 3 chaves de um cadeado, que você precisa alinhar as 3 chaves. Então, às vezes, quando chega nesse estado de bloqueio, a mudança ocorre por uma necessidade coletiva. É o coletivo que acaba startando uma necessidade que, individualmente, a pessoa não está conseguindo mudar. Não sei se ficou muito complicado o que eu expliquei aí, mas eu estou querendo dizer que a gente está no processo de acirramento das tensões em direção a uma mudança que precisa ser radical na direção que o país está caminhando. Perfeito. E você antes estava também comentando sobre a PEC, você quer falar alguma coisa sobre isso? Existe como eu estava falando do cavalo de Troia, existe um dispositivo que não está muito claro nessa PEC, que chama-se estado de emergência. Para mim é um
tem muito significado isso, mas talvez isso otorgue todos os poderes ao governo em uma época de emergência, inclusive com riscos de mexer em adiamento de eleição e coisas desse tipo. Isso é uma suspeição. Por isso que eu penso que esse período, como o Guilherme falou, de revisão de Júpiter, voltando a Áries, né, voltando ao início de Áries, ele possa fazer uma revisão nesse processo antes que seja tarde. Perfeito. Tá bom? São suspeições. Perfeito. Então, Maria Eunice, quer trazer suas considerações? Ok. Obrigada. Eu extrapolei um pouquinho, entreguei para o Guilherme já o tempo um pouquinho extrapolado, vou tentar ser mais concisa agora, Guilherme. E voltando a pensar aqui nos mapas, então, e levando em conta tudo que o Gui e o Zé Maria já disseram sobre Júpiter, né? Eu sempre digo que a Lua é um grande holofote, ela bota esse holofote lá para enfatizar exatamente aquelas coisas que são muito importantes, e é muito chamativo que Júpiter esteja mudando de direção exatamente no dia dessa lunação. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção também eu vou compartilhar minha tela mais uma vez para mostrar o mapa da lua cheia. Que é esse mapa aqui, que além de tudo que a gente já tinha mencionado, né, é uma lunação que acontece no eixo fixo, que é também o ritmo onde estão acontecendo os eclipses atualmente. E uma outra coisa que me chama bastante atenção nessa lua cheia, que é o ápice da lunação leonina, é que, além de nós termos essa T-square, essa cruz T muito forte, a Lua conjunta a Saturno, e o foco dessa cruz T é exatamente essa conjunção de Urano e do Nodo Norte, que o Zé já falou muito bem agora há pouco, a gente vai ter uma Lua wobble, que é, de novo, essa ativação de eclipses, mas o que é também a Lua wobble, tecnicamente? É o período quando a gente tem uma lunação, para quem não conhece muito esse termo, é um período quando a gente... E o wobble é uma palavra do inglês que, em tradução muito livre, quer dizer bamboleante. É um movimento que a Lua faz que ela fica muito instável. A Lua tem essa condição wobble no ciclo mais normal dela, quando a gente tem essa lunação em quadratura aos nodos. Então, quando a gente tem uma lunação, uma lua nova ou uma lua cheia em conjunção ao eixo nodal, a gente sabe que a gente tem eclipses. Quando a gente tem a lunação em quadratura ao eixo nodal, como é o caso dessa lua cheia, não é um eclipse, mas traz toda uma conotação de eclipse, inclusive do ponto de vista pragmático, porque esse efeito bamboleante da Lua, né, de acordo com alguns estudos, ele pode também trazer aquele efeito dos eclipses de manifestação em termos práticos, em termos até de fenômenos naturais. Então, essa Lua wobble, ela traz também essa conotação no coletivo de acontecimentos mais extremados, de situações se esgarçando, aquilo que a gente geralmente experimenta nos eclipses, além de, como eu disse, ser uma lunação que ativa o eclipse de 16 de maio. E, fora todas essas configurações, que eu não vou entrar nelas muito pormenorizadamente, o que eu queria só olhar é que eu achei que eu tinha aberto esses mapas, mas eu não abri.
eu tinha olhado que essa alunação de Leão, ela afeta, vou olhar o Brasil, vou olhar o mapa do Brasil. Não. Brasil e Lua Nova. Então, como a gente já tinha olhado, o ascendente da Lua Nova está em Sagitário, como bem pontuou o Gui, regido por um Júpiter que está estacionário retrógrado. Essa alunação no mapa da independência ativa bastante a casa 6, né, do mapa do Brasil, que é uma casa associada com as questões da saúde pública. E é interessante que aquele ascendente, regido por aquele Marte, faz uma quadratura muito próxima ao Mercúrio da independência, que, como também sabemos, ele tem estado extremamente mexido, ativado e confundido pelo trânsito de Netuno, que já vem desde o ano passado. Esse Mercúrio, que é um planeta importantíssimo no mapa do Brasil, por reger Sol e Lua, por reger os 2 luminares desse mapa. E essa alunação ativa um pouco mais dessa temática de Netuno com Mercúrio nesse mapa, além do fato de a própria alunação ativar também a oposição natal que a gente tem entre Marte e Saturno, dentro daquele eixo de casas 3 e 9. Casa 3, que vai tratar tanto dos assuntos da educação, de transportes, do espaço público, etc., mexendo com toda a estrutura que Saturno coloca nessa esfera, e mais de perto ainda quadra o Marte da Casa 9, que vai trazer os assuntos ligados às questões das leis e dos meios de comunicação de massa, só para falar de forma muito ligeira. Então, é uma alunação que ela tensiona muito esse mapa do Brasil, num momento que a gente sabe, como vocês já falaram, é bastante crítico, e como a gente sabe que é um segundo semestre bem explosivo, por conta de tudo que também já sabemos, já está se desenhando, e aí lá no mês de outubro a gente vai ter essa última quadratura de Saturno-Urano, num período de eclipses e turbinada ainda por uma retrogradação de Marte por Gêmeos, quadrando Netuno. Então, é um cenário muito, muito confuso, muito caótico. Então, o que a gente tem em agosto vamos dizer assim, como se fosse um ensaio para tudo isso. Se a gente olhar o mapa da Lua cheia em cima desse mapa do Brasil, essas coisas se acentuam, se tornam um pouco mais críticas, porque a Lua cheia já vai acontecer lá na casa 12, ainda esse eixo 6 e 12 ainda trata dessas questões envolvendo saúde pública, ainda estamos em pandemia, uma pandemia que nunca foi gerenciada adequadamente, mas o que também é interessante é que essa alunação ativa o próprio eixo nodal do Brasil. O Brasil, esse mapa da independência, tem o eixo nodal em Aquário e Leão, nodo norte em Aquário, nodo sul em Leão, conjunto a Vênus. E a alunação ocorre exatamente sobre o nodo norte do Brasil, pode ser aí um despertar interessante, mas também faz uma quadratura com o eixo do meio do céu e do fundo do céu, desse mapa da independência, o próprio Marte já ativando esse ponto aqui sensível do fundo do céu. Portanto, é uma alunação realmente que tensiona muito as questões que já estão colocadas, essas questões que já estão aí bastante nervosas, por assim dizer. A gente está nesse cenário que não é muito fácil, não é um cenário, obviamente, que começa agora, é um cenário que já vem sendo construído, se desenhando há anos, e a gente está chegando agora nesse ponto de eclosão. Achei bem interessante essa análise que o Zé Maria fez, que é realmente como se a gente estivesse numa grande preparação para um desfecho
bem dramático agora nesse segundo semestre. E só para o símbolo sabiano desse grau da lua cheia, que é 19 e 21 de Aquário, tecnicamente é o grau 20, é uma outra imagem que fala de um grande pombo branco trazendo uma mensagem. Esse símbolo fala de respostas, às vezes, que vêm pelas instâncias espirituais, as instâncias mais elevadas. Queiramos nós que essa mensagem seja positiva, né? E só para fechar, uma outra coisa bem rapidinho que eu notei fora do Brasil é que essa alunação de Leão, ela também tensiona muito, os mapas que eu esqueci de abrir, tensiona muito o mapa do Zelensky, o presidente da Ucrânia, e também tensiona muito o mapa do Putin. Embora a gente não tenha uma certeza do horário de nascimento do Putin, as tensões acontecem sobre planetas, que não depende tanto do horário de nascimento. Então, eu imagino que vamos continuar ouvindo ainda muito fortemente, de uma forma bem tensa, notícias sobre essa região do mundo, especialmente porque a lua nova de Leão, o Zelensky tem uma oposição muito importante, ele tem Sol conjunto Vênus a 5 de Aquário e um Marte retrógrado a 1 de Leão. Então, ele tem Sol, Vênus, oposição Leão nesse eixo, e a alunação de Leão vai ativar, então é como se fosse ali botando mais combustível ou mesmo acendendo um estupim extra nesse mapa. Então, eu achei bem interessante as interações que essa alunação vai fazer aí com alguns mapas nesse sentido coletivo. Muito obrigada, Maria Eunice. Vamos esperar. Se isso tudo é um ensaio, né? Vamos esperar que essa mensagem seja boa. Que já estão aí, né, em alguns momentos, alguns anos de crise, né? Temos pelo menos o índice cíclico que está começando a mudar aí para 2023, voltando a subir. Então, esperamos aí que essa lunação possa trazer a lua cheia, né, com o grau sabiano, possa trazer uma mensagem de paz. Então, Gui, traga suas considerações aqui para a gente. Bom, eu parabenizo aí, Eunice e Zé Maria, novamente, pelas colocações, boas notadas, sacadas em relação à questão mundana. Estava lembrando aqui em relação à Ucrânia, nos meus arquivos, que a Ucrânia ela tem uma lua em Aquário. Vou ver se eu partilho só rapidinho para um pitaco, para não viajar muito. Aqui eu tenho um passando a Ucrânia, né? A Ucrânia ela teve a independência na lua cheia em Aquário, uma lua cheia em Aquário, embora a Ucrânia ela tenha o Sol por 0 de Virgem, né? Segundo a independência. Então é bem provável que esse período mensal, nessa parte de lua cheia, quando a lua cheia bater por Aquário, isso possa descambar alguma questão ali para a região, ou vir à tona, ou vir a questão de situação por lá. Falando de Brasília, que acho que a maioria está antenada, né? Essa questão PEC, o que eu percebi, assim, se a gente for fazer uma retrô da lua passada, a lunação passada ela foi em Câncer, conjunto a Lilith. Então, a gente percebeu todo esse emaranhado de situação difícil, polêmica, controversa com as questões do feminino, né? Com as questões das mulheres, com esse sofrimento que o mundo meio testemunhou. Se a gente pegar Brasília, o ascendente foi Áries, tá? E é a casa 2 do Brasil.
Então, na alunação de câncer, é votada uma PEC de trocentos bilhões para ajudar a eleger o presidente e, entre aspas, ajudar o povo a ter uma condiçãozinha melhor no semestre até o final do ano. Então, o torrar o dinheiro foi num ascendente cruzando a casa 2 do Brasil. Tá? Então, por aqui a gente já tem uma ideia de que a PEC rolaria, né? Rolaria. Então, colocando rapidinho aqui a alunação canceriana, olha lá o ascendente cruzando a casa 2, cruzando quem? Plutão, né? Plutão do Brasil. Então, vamos adiar o dia, porque não tem um quórum suficiente, né? Vamos esperar sair da noite para ir na terça à tarde, e aí rolou, né? Então, o ascendente de Brasília, da Lua Nova de Câncer, coladinho no Plutão do Brasil. Então, aprovamos o torramento de alguns bilhões, né, para o segundo semestre brasileiro ser mais suave. Né? Carochinha bate palmas para esse conto. Então, vamos na alunação desse período de Leão. O ascendente é Sagitário, a 24, para Brasília. 24, a casa 11 do Brasil, se a gente for observar. A casa 11 na mundana envolve o coletivo, os grupos. O que é coletivo e grupos na questão política? O Congresso, né? Não coloquei errado. Eu vou Brasil, né? Vou na alunação Brasília, vou lá ascendente em cima da casa 11 do Brasil. Tá? Vou, como lembrou Eunice, alunação a 5 graus, pegando a casa 6. A casa 6 é a prática, a aplicação dos serviços, o movimento da questão da saúde, a questão, de repente, de epidemias, de um monitoramento das questões em relação a despesas com doenças, ou falta de remédio, ou vacina para cá, retomada da vacina para lá, esse movimento aí de um suporte porque envolve os serviços do Brasil, a questão dos alimentos, a questão de inflação, etc. e tal. Né? Então, tanto esse contexto. Se a gente lembrar o Júpiter mudando de direto para retrógrado, aonde que é no mapa do Brasil? Na casa 2. Né? Então, se nós tivermos o ascendente em Áries da alunação para Brasília pegando a 2, o Júpiter muda do direto para retrógrado no Brasil, aonde? Na casa 2. Então, a PEC sendo posta em prática. Né? Então, torraremos e torraremos. Né? Gastaremos e gastaremos. Então, aqui o Júpiter empacando também a questão das leis, a questão do movimento jurídico da história, né? do contexto geral em relação à parte financeira, das despesas, enfim, questões bancárias, o próprio movimento do câmbio, né? Uma alternância de ritmo, de repente, não creio tanto na inflação sendo controlada, mas tentativas, talvez, burocráticas de influenciar nesse contexto financeiro. Tá? Então, isso, de alguma forma, mexendo aí na questão Brasílis. O outro detalhe em relação a isso é que, se a gente observar que a alunação Brasília tem um ascendente Sagitário, como a gente lembrou, o Júpiter é o regente, né? Então, aquela história da pergunta que fizeram, que a Kim colocou, de juízes ou de pessoal do judiciário, o pessoal das leis, que de alguma forma pode tentar intervir, ou tentar segurar, né? A gente pega um pouco esse exemplo do crime que aconteceu no Paraná, querendo maquiar que não foi um crime político, né? Não foi por uma questão política, não, foi por causa do Star Wars, né? O cara ele não fez uma festa com o painel de um lado, ele fez um Star Wars, não estava falando de política, né? Contém ironia, né? Então, tem essa questão atrelado a
esse subentendido, né, que numa questão de lua nova com Júpiter estacionário, a gente pode perceber de debates por polêmicas atreladas ao judiciário. Né? E a outra questão é que a lua nova, sendo em Leão, no Brasil foi a casa 9, e o Sol, onde está sendo a lua nova, é regente dessa casa 9, embora esteja também na 8. Então, é uma alunação para Brasília, para São Paulo, que envolve casa 8. Então, essa questão de atenção aí com crimes, com temas de morte, podendo ser debatidos, podendo ser entrando em pauta, ou questões atreladas a tabus e preconceitos, já que lunação em casa 8, isso também entra muito efervescente. Em Leão, isso pode gerar bastante notabilidade, né? Lua nova em Leão, geralmente, é uma probabilidade de ser a lua nova mais chamativa do ano. Né? Tem um contexto das coisas também ficarem mais midiáticas. Né? Isso tanto para assuntos mínimos ou políticos, sociais, como de business, de artistas, de todos os segmentos no contexto geral. Né? Então, acho que para um sentido coletivo, acho que envolve muito essas referências, né? do sentido da notabilidade, de ganhar um impacto bastante abrangente numa alunação leonina. Né? E acho que é um tempo interessante também ter uma conjunção Marte-Urano, em que muitos contextos tecnológicos, muitos contextos atrelados à tecnologia, à inovação, ganham uma certa notabilidade também para movimento, já que uma conjunção Marte-Urano é um ciclo, né? Então, de alguma forma, não só as questões que envolvam tecnologia, mas também financeiras atreladas ao tecnológico possam gerar um movimento, possam gerar um debate de interesses, inclusive com as questões econômicas aí do Brasil também. Tá? Acho que, no geral, é isso. Acho que tem essas sinalizações. Nossa, demais. Obrigada, Gui. Gina, obrigado a vocês. Gente, eu tinha várias perguntas aqui para vocês, mas a gente já extrapolou nosso tempo. Então, eu pensei em fazer uma pergunta aqui, que também tem um comentário da Gisele Acalija. Gui, muito importante essa relação forte com a Casa 9, tanto pelo Júpiter mudando o movimento, quanto pela regência da Casa 9, pelo Sol. Esperamos que nos sirva, né, para revisão de leis, regras, ética. E então, pensando aí nesse eixo 3 e 9, né, essa PEC tem várias coisas que ela abre, mas ela dá auxílio, né, para os taxistas, para os caminhoneiros, que tem a ver com os transportes, tem também uma diminuição o gás é de cozinha. Mas tem uma outra questão do ICMS também, da gasolina. Então, tem alguns pontos desse movimento todo que estão associados a isso. Estão muito associados a serviços, né? Isso envolve Casa 6, né? O começo da Casa 6 do Brasil é esse eixo 5 graus de Leão. Então, de alguma maneira, tem um sentido dos serviços mais direcionados, né? Setores específicos que envolvem serviços de alimentação também, né? Gás, transporte, de alguma forma entra na economia, né? Nessa história. E aí tem a questão do Júpiter, que no mapa do Brasil ele estaciona na 2 justamente, né? Então tem ali um movimento de lei que é atrelado a essa condição do Brasil acontecendo ou reposicionando. Né? E acho que o Zé lembrou bem aquele trecho do fato da situação de emergência, que eu acho que isso vai ser muito barril de pólvora aí para ser mexido, né? Será que será que não é? Podem ter aí tentativa de ações, já que Júpiter está na jogada, né? Então, isso pode ser interessante também para assistirmos de camarote.
E também é isso, né? O Zé Maria chamou da Cavalo de Troia, né? Mas parece que o nome oficial é PEC da Bondade, mas o apelido é PEC Kamikaze, que acho que tem mais a ver com tudo o que a gente veio falando, né? Nesse nosso encontro, nessa nossa mesa. Então, gente, eu queria agradecer muito todas as contribuições de vocês, foi muito rico, tanto do nível individual, quanto aqui do coletivo. Pena que a gente não teve tempo de explorar mais algumas perguntas, imagino que está todo mundo aí curioso com tudo o que está acontecendo nesse nosso momento, né? Mas obrigada pela contribuição de cada um de vocês, pela presença, pela troca, e a presença de vocês aqui com a gente no YouTube. Convido vocês a seguirem o canal aqui do YouTube da Central Nacional de Astrologia, também conhecerem o nosso site, Central Nacional de CNA, não, o site é CN Astrologia. cnastrologia.org.br. Obrigada, Gui. Então, eu vou agradecer a todos. Olha como é que esse papo podia ir mais longe ainda. Meu Deus, chegamos quase 2 horas de coisa. Mas é que é tanto assunto, né? Que tá fervilhando assim na cabeça das pessoas, e tem períodos mais tranquilos, né? Mas agora não está, não, né? Não tá. A gente sabia que esse segundo semestre ia estar mesmo fervilhando, tem turbulências aí, né? E olha, parabenizar essa menina, tá? Que eu faço assim questão, porque você sabe que sou tua admiradora, tá? E é muito bom ter sangue novo, né? Eu acho uma coisa maravilhosa, porque eu acho que tira um pouco dessa coisa, não, só tem aqueles grandes, né? Quando alguém fala para mim assim, você é veterana, ai, não, pelo amor de Deus, não, põe sangue novo na coisa, que é bom, né? E vamos esperar próximas lives. Agradeço todo mundo, espero, né, continuar com seu carinho e com essas contribuições que são sempre bem-vindas. Obrigada para a CNA que nos uniu embaixo desse céu estrelado. Tchau, gente. Tchau, gente.